Rafael, sentando aí, Gabi, quer que eu pegue a cadeira? Não precisa, Gabi, nossa, não vai me deixar sentar. Bom, antes de a gente começar com o louvor, vamos orar, vamos colocar o nosso pensamento agora no Senhor. O Senhor tem estado conosco durante todo esse dia, né? Mas talvez nós não tenhamos estado com Ele todo esse dia, o que é uma pena para nós mesmo, né? Mas Ele nos deu esse momento aqui agora e graças a Deus aqui nós temos esse privilégio de juntos buscarmos a paz do Senhor. Então vamos aproveitar em oração e orar. Se alguém tiver desejo de orar também junto comigo, que ore. Tá? E depois a gente entra nas canções. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa semana que nós tivemos aqui, por essa sexta-feira. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos conduzido. Obrigado porque a Tua palavra, Pai, como ela mesma diz, ó Pai, tem sido luz para os nossos irmãos. Obrigado, Pai. O que seríamos de nós se não fosse o sangue do nosso Senhor, a Sua palavra revelada a nós, Pai? Se não fosse o Espírito Santo que habita em nós, que nos conduz, Pai, a cada momento, a cada segundo, o que seria de nós? Nós precisamos, Pai, da Tua presença. Muitas vezes, na nossa pequenez, entendemos que precisamos abrir um espaço para o Senhor nas nossas vidas, Pai, mas não é isso que Tu tem nos mostrado. Nós é que dependemos, ó Pai, de estar na Tua vida. Nós é que precisamos, Pai, porque somente em Ti encontramos vida. Por isso, Senhor, nessa noite eu te peço que trabalhe os nossos corações, Pai. Há tanta coisa que precisa ser mudada, que precisa ser transformada em nós. Senhor, te pedimos que dentro da Tua soberana vontade, Pai, o Espírito trabalhe em nós, separando, Pai, aquilo que não é do Teu agrado, nos faça ter incômodo, Senhor, para buscar a Tua face, buscar no poder do Teu Santo Espírito, Pai, ultrapassar esses limites carnais, Senhor, e Te adorar verdadeiramente em Espírito e verdade. Guarda, Pai, esse momento nas Tuas mãos, guarda o estudo, Pai, guarda a vida do irmão Regis, o Senhor tem trabalhado na vida dele, Pai, durante a semana, desde mesmo antes de ele nascer, Senhor, para que hoje ele estivesse aqui nas Tuas mãos. Use a vida dele conforme a Tua boa vontade, mas use também a nós, Pai, a nossa vida, para que a gente possa ouvir, para que a gente possa Te receber, Pai, que a Tua palavra encontre um caminho em cada um deles. Aqueles irmãos que não puderam estar aqui, ó Pai, que o Senhor abençoe a vida deles, a casa deles. Quero Te agradecer pela vida da Lua, que tem melhorado, segundo o irmão Isaac, ó Pai. Eles possam estar nesse momento, sabemos que eles são nossos irmãos. Guarda aquela família, guarda também todas as minhas famílias, Pai, que nós conhecemos e te adoramos. Em nome de Jesus que nós oramos. Exaltando a poder do Santo.
Obrigado porque é pelo teu sangue, Senhor, que estamos aqui para te adorar. É pela tua vontade, é pela tua soberania, é pelo teu amor por nós, Pai, que estamos aqui. Porque não é por nós mesmos, Senhor. Porque sabemos, Pai, que somos maus, que não buscamos a tua face. Mas tu és um Deus fiel. E tu faz em nós, Pai, aquilo que te agrada. E é um privilégio para nós, Pai, sermos vasos, Senhor. Vasos de barro, mas vasos que são enchidos pelo teu Santo Espírito. Senhor, coloque em nós o aroma perfeito, Senhor. Tudo aquilo que te agrada, que vem do Senhor, para o Senhor. Porque é por ti, para ti, todas as coisas. Em nome de Jesus. Esse nome doce e precioso que nós oramos. Amém.
comunicar com os demais. Pode abrir nossas Bíblias em Romanos. Romanos 11:33. Qual a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Irmãos, por mais que quando nós lemos esse texto há um tom de adoração, de admiração em nossos corações, nós precisamos sempre lembrar que é literalmente verdade o que está escrito aqui. Não é uma figura de linguagem que está apenas exagerando. Os caminhos, os juízos do Senhor são insondáveis e os seus caminhos são inescrutáveis. Nós não podemos alcançar. E gostaria nesse momento de lembrar com os meus irmãos e irmãs do mesmo espírito dos cânticos que cantamos, especialmente esse último, de um princípio essencial para nós quando nós estamos prestes a estudar a palavra do Senhor, que é a total dependência do Espírito Santo. Nós não somos capazes de nem chegar na beira da profundidade que é nessa palavra. Então precisamos do Senhor nos tomar pelas mãos, nos revelar a si mesmo, nos ajudar na deficiência do falar, na deficiência do ouvir, na deficiência do pensar, do sentir. Infelizmente fomos muito afetados. E aquilo para o que nós fomos criados, nós somos tão falhos, nos tornamos tão falhos. Fomos criados para Ele, para exatamente isso que esse texto está falando. Para conhecermos essas profundidades. E o pecado se tornou um enorme empecilho para nós. Então vamos orar mais uma vez e clamar ao Senhor para nos socorrer nesse momento e a cada um de nós se revelar para nós. Chamado Senhor, nós confessamos o Senhor como nossa cabeça. O Senhor é o Senhor da igreja. O Senhor é aquele para quem nós fomos criados, para quem nós nos reunimos aqui, Jesus. É tudo para Ti, Senhor. O falar, o ouvir, o sentar, o comer, Senhor. É tudo para Ti, para a Tua glória, Senhor. Nosso desejo, Senhor, é Te agradar. Mas mesmo tendo esse desejo bom, Senhor, muitas vezes acabamos nos afastando de Ti, Senhor. Porque confiamos em nós mesmos, na nossa carne, porque não damos o valor necessário que o Senhor merece, porque distraímos, Senhor. Ó, Senhor, nos ajuda na nossa pequenez, na nossa fragilidade, Senhor. Ajuda cada um de nós, Senhor, a contemplar algo mais da Tua glória, da Tua beleza nessa noite, Senhor. Com realidade, com adoração, com rendição, Senhor. Entregando em Teu altar, Senhor. Ó, Senhor, não queremos manter nada para nós mesmos, Senhor. Nós queremos recolher todo o nosso ser e entregar no Teu altar, Senhor. E queremos fazer isso juntos, Senhor. Porque o Senhor, tão graciosamente, nos fez um em Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa usar cada um aqui nessa noite, Senhor, da maneira como lhe aprouver, Senhor. Para engrandecer o Teu nome, Senhor.
e então seremos salvos, então seremos alegres e felizes. João capítulo 12. Hoje nós vamos dar início a esse capítulo tremendo, que tem tantas lições para nós. E hoje vamos apenas considerar os versículos iniciais, se assim o Senhor permitir. João 12, do versículo 1 até o versículo 11. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tens convosco, mas a mim nem sempre me tens. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Esse texto também vai nos apresentar posteriormente a entrada triunfal do Senhor em Jerusalém, onde o povo clama Hosana, o mesmo povo que vai, muitos desses que vão depois também gritar crucificam. Esse texto também vai nos apresentar aquela frase tremenda do Senhor, que importa que o grão de trigo caia em terra não morra, porque se ele não morrer ele fica só, mas se ele morrer ele trará muitos frutos. E um comentário sobre esse texto panorâmico é que o Evangelho de João ele não é cronológico. Então, os irmãos, comparando com os outros evangelhos, vão notar que, por exemplo, a purificação do templo não aparece no capítulo 12. E nos outros evangelhos, as duas coisas estão juntas, a entrada triunfal e a purificação do templo. João não só separou, como ele inverteu a ordem. Alguns creem que foram duas purificações no templo, mas João nem cita a segunda. Se foram duas, ele não cita a segunda. Então, de qualquer forma, é necessário a gente manter em mente a diferença desse evangelho para os evangelhos sinóticos, porque João ele escreveu em um tempo muito posterior aos outros evangelistas. E com isso, o relato dele é muito diferente também dos outros. Os aspectos que eles apresentam, eles têm uma ordem espiritual e não necessariamente cronológica. Por exemplo, esse aspecto do versículo 1 do capítulo 12, é só ele que apresenta, que 6 dias antes da Páscoa ele foi para Betânia. Os outros evangelistas falam que 2 dias antes eles fizeram a ceia. Só que não há erro nenhum aí. Pode, numa leitura rápida, parecer que tem um erro, né? 6 ou 2 dias. São coisas diferentes. É o mesmo episódio, mas 6 dias antes da Páscoa ele chega em Betânia. E lá ele fica. 2 dias antes da Páscoa, eles celebram essa ceia que é relatada aqui. Então, entre o versículo 1 e 2, há um espaço de 4 dias. Se ele ficou esses 4 dias só em Betânia ou não, isso o texto não nos fala.
Provavelmente não. Provavelmente ele foi em Jerusalém e voltou nesse meio tempo, várias vezes. Mas mantenhamos isso em mente, porque a ordem que ele apresenta para nós as coisas não é aleatória, é inspirada pelo Espírito Santo e tem significado espiritual. Por exemplo, agora nós vamos considerar um capítulo que veio após a ressurreição de Lázaro, que é algo que não é nem apresentado pelos outros evangelistas. Mas nesse capítulo, tendo isso como pano de fundo, a gente pode ver o impacto que isso causou na vida dos 3 membros daquela família. E isso é muito importante, é muito precioso. João, aqui nesse capítulo, ele vai trazer para nós o aspecto que Jesus ele vai para esse lugar que é precioso para ele, que se chama Betânia, 6 dias antes. E para mim é muito significativo isso, irmãos, porque o assunto Betânia, talvez para alguns, ou muitos, não sei, talvez não chame atenção a palavra Betânia, a cidade de Betânia, ou a vilarejo de Betânia, talvez seja só mais um lugar qualquer. Mas, para minha experiência com o Senhor, foi como ter nascido de novo, já tendo nascido de novo, né? Eu já era do Senhor, mas quando eu pude, com irmãos preciosos, considerar esse assunto de Betânia, para mim foi uma experiência nova do Senhor que até hoje tem me alimentado e se tornou algo central na minha vida. Os princípios envolvidos entre Jesus e Betânia. Eu gostaria de explorar um pouquinho sobre isso com os irmãos, mas antes eu queria dar uma visão geral para os irmãos do que eu gostaria de trazer sobre esse pequeno trecho, do versículo 1 ao versículo 11. Irmãos, aqui nós temos uma festa sendo celebrada para o Senhor. Muitas vezes a gente vai na casa de irmãos e há um jantar ou um café, e nós sempre queremos agradecer, né? Por mais simples ou mais sofisticado que seja, a gente sempre quer agradecer. Até as crianças fazem questão de agradecer. E aqui, a realidade, irmãos, é que eles, dado o que aconteceu no capítulo 11, as experiências que eles tiveram com o Senhor, estão cheios de gratidão no coração e querem celebrar com o Senhor deles. Então eu quero considerar junto com os irmãos como eles estão fazendo essa celebração, quais são as características dessa celebração, para que nós, aos pés do Senhor, permitamos que Ele lance luz na nossa vida individual e também na nossa vida corporativa, se Ele tem encontrado essas características. Basicamente, eu quero olhar com os irmãos na vida desses 3 membros. O que Marta fazia, o que Lázaro fazia e o que Maria fazia. Porque isso lança para nós um quadro lindo do que o Senhor espera do seu povo, de nós individualmente, da sua igreja, da sua noiva. Então, essas características preciosas que nós podemos extrair da vida deles são características que o Senhor espera de nós. Não que a gente possa prover para Ele algo de nós mesmos ou da nossa carne, mas Ele nos dá graça abundante para que a gente dê esses passos em direção a Ele, para que a gente expresse nossa gratidão, né? Ele não exige de nós nenhum tipo de... como é que você fala? Você falou no começo, antes da reunião comigo lá de falar bonito. Nenhuma eloquência. Ele não exige de nós eloquência, palavras sofisticadas, muitas palavras. O que Ele exige de nós é um coração. Um coração rendido, um coração grato, um coração derramado. E às vezes nós não dispomos. Não é questão de coisas externas, é questão interior que eu estou falando. Às vezes nós não dispomos. Como eu disse, nós vamos nas casas uns dos outros e nós fazemos questão de expressar, de falar, de dar algo do nosso coração para a pessoa, de carinho. E para o Senhor, muitas vezes, nós não nos dispomos. Então, que o Senhor nos encoraje, através da vida dessas 3 pessoas, para que busquemos, ou então cresçamos, né, se o Senhor, pela misericórdia dele, tem obtido algum fruto de nós, e creio que tem,
Então, que Ele continue nos amadurecendo, nos atraindo cada vez mais para Ele, para que cada vez mais o nosso meio e as nossas vidas, nossas famílias, sejam para o Senhor Betânias verdadeiras. Então, vamos olhar alguns pontos sobre Betânia em Mateus capítulo 21. Vou ler alguns textos que vão colocar um contraste entre Betânia e Jerusalém e vamos mostrar qual era o peso de Betânia, dessa aldeia, para Jesus. Mateus 21, 12. Betânia ficava a 3 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, era bem pertinho. Então, ali no capítulo 21, versículo 12, como eu tinha comentado com os irmãos, você tem no versículo 1 a entrada triunfal e no versículo 12 a purificação do templo. Então o Senhor vê aquela condição do templo, no que se transformou o lugar que deveria ser uma casa de oração, lugar de comunhão com Deus, virou uma casa de comércio. Eles viraram as costas para Deus e usaram aquilo que era para Deus para benefício próprio, para o próprio ganho. A ganância pecaminosa do homem. É isso que Jesus viu ali, é isso que o zelo dele lançou fora, purificou. Então, se os irmãos olharem um pouco mais para frente, no versículo 14, ou então no versículo 17, para a gente ser mais direto, o versículo diz assim: e deixando-os, depois desses eventos que eu compartilhei com os irmãos, a realidade que ele viu ali naquela cidade santa, que era para ser o lugar onde as pessoas mais o buscam, ele viu aquela realidade, e o versículo 17 diz: e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Agora, no capítulo 14 de Mateus, perdão, capítulo 26. 26. Mais um 26, 37. Aquele versículo que fala que ele queria, quantas vezes ele quis reunir como a galinha. Isso mesmo. 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes que eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o fizestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Olha esse contraste, meus irmãos. Ficará deserta, enquanto em Betânia, uma festa. Não me vereis, enquanto ele vai para Betânia, 6 dias antes. 6 dias antes da Páscoa. Ele estava na semana do terror, o início da semana terrível que ele teria à frente dele. E ele quer começar essa semana desse lugar dileto seu. Marcos 11, 11. O mesmo contexto de Mateus 21, que a gente leu. A entrada triunfal. Versículo 11 diz: e quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Eu não vou interpretar essa frase, irmãos. Os irmãos considerem ela diante do Senhor como fosse já tarde. Será que o Senhor está falando do tempo cronológico ou do tempo da oportunidade para eles?
saiu para Betânia, para os 12, com os 12. O último texto. Na NVI, só falando um pouquinho, do jeito que está escrito na sua versão, assim, mas aqui na NVI, que eu estou lendo, dá muito mais o contexto de ser realmente cronológico. Então, como já era tarde. Então, eu entendi a pergunta, só que aqui na NVI é muito mais direto, né? Sim, fica menos confuso. Ou talvez seja menos. É que essa NVI é uma versão que é interpretada, então a pessoa já interpretou. Eu pelo menos falei, considerem diante do Senhor. Lucas 19. Jesus, qual é a sua versão? Aumente. Lucas 19, 41 a 44. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão aos teus filhos e aos teus filhos antes de ti. Não te deixarão pé sobre pé, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Que frase tremenda, né, irmãos? Porque é isso que nós vemos nesse quadro. Nós vemos o Senhor visitando Jerusalém, vez após vez, oferecendo a oportunidade. Ele veio para os seus não receberam, né, como João 1 nos diz. E ele lamenta, ele chora, ele tem seu coração compungido por aqueles que tanto contato tem com a sua própria palavra e um coração tão longe do coração dele. Mas, então ele se vira, se volta para Betânia e vai para lá, para essa cidade tão querida, onde agora nós podemos fazer a pergunta, né? O que tem de tão especial nessa cidade para que ele fosse lá? Não tinha outras cidades na redondeza, até a própria cidade onde eles pedem o pimentinho para o Senhor poder subir, Bet, uma coisa, era uma cidade perto lá também. Mas então você vê, havia um desejo do Senhor de estar ali. Primeiramente, Betânia, como o texto de João 12 já nos apresenta, era onde estava Maria, Marta e Lázaro. E nós temos esse relato maravilhoso do capítulo 12. E é interessante que João já apresenta o evento antes dele acontecer, porque ele não é cronológico. No versículo 2 do capítulo 11, ele fala o evento que aconteceria no capítulo 12. Ele fala: esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Isso vai acontecer depois, mas João está escrevendo isso aqui depois que ele escreveu o Apocalipse, né, já idoso. Ele está contando os fatos, uma história que está avançando no tempo aqui, mas ele já sabe a conclusão, ele já sabe o que está para acontecer a seguir. Então, inspirado pelo Espírito Santo, ele coloca as peças nos lugares que o Senhor quer que elas estejam para o nosso ensino, para a nossa bênção. Nós temos esse mesmo relato da unção nos outros evangelhos. Um deles nós vamos ler por causa de Marta, em Lucas, mas ali era o local onde primeiramente o Senhor visitou, e num outro evento Maria se sentou aos pés dele. Esse evento que nós vamos ler de Lucas 10. Então era um lugar onde o Senhor era apreciado, onde o Senhor encontrava corações abertos, ouvidos dispostos. Era o lugar onde Simão o leproso morava, onde quem o Senhor pôde curar. É na casa desse Simão que essa ceia do capítulo 12 está acontecendo. Por causa dos outros evangelistas, eles relatam essa mesma ceia, falando que na casa do Simão leproso.
Então, esse era o lugar que era tão querido pelo Senhor, porque ele era querido lá. E a palavra Betânia, ela significa casa de figos ou casa de tâmaras. O Strong traz casa de tâmaras. Mas, de qualquer forma, está falando de uma casa de frutos. E em Cantares nós temos um texto lindo que representa o que essa cidade ou essa aldeia oferecia para o Senhor. Cantares 4,16 diz assim: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim, e coma seus frutos excelentes. Então, amor, então, irmãos, esse texto, esse lar, essa aldeia, ela oferece para o Senhor aquilo para o que Ele nos criou. O Senhor nos criou para si. O Senhor nos criou para termos comunhão com Ele. Ele não nos criou para terceiros, Ele não nos criou para esse mundo ou para as coisas, Ele não nos criou para nós mesmos. Ele nos criou para si. E nesse relacionamento com Ele, sendo totalmente dele, nós encontramos também total identificação de nós mesmos. Nós não ficamos perdidos, sem saber quem somos ou o que somos. Quando assumimos realmente esse lugar, o lugar para o qual fomos designados, então temos uma vida plena, que é uma vida com Deus. E nesse sentido que o Senhor nos criou para Ele, Ele deseja encontrar em nossas vidas frutos para Ele, para o seu paladar. João 15 nos ensina que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Então, é óbvio, irmãos, que qualquer fruto que o Senhor possa encontrar em nós é da seiva que vem dele. Não é nada que vem de nós mesmos. É da vida dele operando em nós, frutificando o que a palavra dele tem plantado, essa boa semente tem plantado em nossos corações. Essas coisas que ele vai colher em nossas vidas para o seu paladar. E à medida que nós caminhamos com ele, as circunstâncias da nossa vida, né, igual o Salmo 119 apresenta, fala que Salmo 119, Salmo 119, 83, diz assim: já me assemelho a um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos. Então, nossa vida é esse pequeno odre, esse saquinho de couro, né? Ali no caso era um saquinho de couro animal. Então, aquele saquinho ficava suspenso, né, no fogo, com o vinho dentro, e ele ia se empretejando, né, por causa da brasa, da fuligem que sobe do fogo. E a aparência dele não ficava uma boa aparência, ficava uma aparência de queimado, de uma aparência feia. Por outro lado, o vinho dentro dele ia só se apurando mais e mais. E assim são as nossas vidas também. O Senhor provê todas as circunstâncias ao nosso redor, as nossas famílias, os nossos irmãos, e provê tudo para nós, para que esse vinho seja apurado por paladar dele. Se nós não reagimos, então a experiência nossa é aquela daquele rei, né, que diz que a palavra fala, não tenho certeza se é Isaías, que ele não foi mudado de bacia em bacia, ele descansou nas fezes do seu vinho, então o sabor dele não se apurou. E essa é a triste e miserável condição se nós não nos dispomos para o Senhor, como esse cântico diz, se nós não temos interesse no altar dele, onde esse trabalho é feito, esse trabalho que o sacrifício é feito. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, não morto, não frio, não indiferente, mas vivo. Apresentei-vos vivos ao Senhor. Então ele pode apurar esses frutos. E é isso que ele vai encontrar, irmãos. É por isso que ele vai para essa cidade, é para celebrar, é para estar com essas pessoas queridas dele, para ministrar mais a vida dele para essas pessoas. Essas pessoas estiveram com ele até o fim, acompanharam ele, e foram testemunhas
de tantas coisas dele e depois de tantos milagres que ele fez, e continuaram sendo testemunhas vivas do amor desse Senhor bendito deles. Ali então Jesus chega, nesses 6 dias antes, e no versículo 2 diz que eles prepararam para ir uma ceia. E o que me chamou a atenção nesse versículo é que eles prepararam, não foi Maria que preparou, né? Nós tendemos a privilegiar Maria, a dar mais valor para ela do que para as outras figuras, para os outros personagens, mas o texto fala que eles prepararam uma ceia para o Senhor. E é algo que o Senhor tem trazido para nós nessas últimas semanas, através do Demetrios e de outros irmãos, é a preciosidade dessa vida da igreja, da nossa vida corporativa, do juntos adorarmos o Senhor, não apenas sozinhos ou só com nossas famílias, mas juntos adorarmos o Senhor. Então, eles pagaram nesse evento um alto preço, irmãos, que nós podemos ver no versículo 57 do capítulo 11, diz assim: os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de prendê-lo. Então, eles não só evitaram, vamos evitar ele, porque se a gente encontrar com ele, a gente vai ter que denunciar, né? Para a gente poder obedecer a lei. Não, irmãos, eles convidaram o Senhor a estarem com ele, e não denunciaram. Eles pagaram esse preço, poderiam ter sido descobertos. Mas mais interessado para eles estar com aquele que é o autor da vida, o vencedor da morte, né? Se eles fossem presos e fossem mortos, o Senhor acabou de ressuscitar Lázaro, ele acabou de provar o seu poder tremendo, né? Estavam agora descansados, encorajados no seu Senhor. E para mostrar que isso é de fato verdade, no verso 10, o que Lázaro estava ali, eles passam a buscar também Lázaro para matar. Ou seja, de fato colocaram a vida, né? Aos pés. Alguns irmãos comentam que talvez os outros evangelistas não falaram da história da ressurreição, porque eles relataram contemporaneamente a Lázaro, para não arriscar, para não expor e não arriscar a Lázaro. É uma opinião do porquê eles deixaram, porque realmente é uma passagem muito tremenda e a gente fica curioso. Mas, por outro lado, a gente sabe que o Senhor inspirou e proveu que era necessário, não onde era necessário. Né? O fato que Lázaro não estava com essa preocupação na mente, que a vida dele, e ele estava muito tranquilamente aqui compartilhando desse jantar com o Senhor. Então, nós vamos ter o versículo 12 dizendo que eles deram para ele uma ceia. E trazendo esse aspecto corporativo, eu lembro com os irmãos do Salmo 133, né? Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, nessa realidade, quando os irmãos estão unidos nele, porque não há unidade fora dele, é impossível. É impossível criarmos ou encontrarmos unidade fora dele. A gente pode se esforçar, mas não vai ter. É fato, porque o pecado fez um abismo entre nós. Mas nele é possível os irmãos viverem unidos. Não só é possível, como é bom e agradável. Nesse lugar, o Senhor se alegra em estar. Nesse lugar, nós celebramos para Ele uma ceia. E essa ênfase nesse aspecto corporativo, irmãos, ela não é exagerada, porque ela está presente na Trindade. O Deus triuno é um Deus de relacionamento. Ele eternamente se relaciona entre si, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Ele nos criou para sermos introduzidos nessa realidade. E se nós bem lembramos o propósito dele, não é, em última instância, em apenas indivíduos, mas é um corpo, é uma noiva. Somos juntos
resplandecendo a glória dele para todo esse universo, para toda a criação, para os anjos, requer que estejamos todos juntos. Não só para resplandecermos, mas também para conhecermos. Então, se ficamos sozinhos, se negligenciamos esse aspecto, ficamos totalmente aquém daquilo que o Senhor, com suas mãos estendidas, está nos oferecendo. Estamos aquém, estamos longe da realidade da Trindade. Esse assunto é seríssimo. Experimentemos com realidade o que significa a vida da igreja para o Senhor, o que Ele espera de nós juntos, o que Ele deseja que nós experimentemos juntos, uns com os outros, aos pés dele. E, em segundo lugar, esse aspecto é importante porque à medida que nós experimentamos isso, que nós vivemos juntos com o nosso Senhor, o amor dele é derramado em nossos corações, como os irmãos conhecem, de Romanos capítulo 6, né? E esse amor que é derramado em nossos corações é um amor tão diferente do nosso amor egoísta, consumista, né? Centrado em si mesmo. É o amor ágape, é o amor dele. É um amor que fica incomodado de ter os olhos voltados para si mesmo. É um amor que quer viver para o outro. É o amor de Deus. Né? É movido por esse amor que ele obedeceu ao Pai, se apresentou para nos salvar, se encarnou, morreu por nós na cruz. Esse amor está em nós, é dado a nós. Então, irmãos, é consequência desse amor queremos estar juntos. E queremos estar juntos para Ele, não para nós mesmos. Não só porque é agradável estar com os irmãos, não só porque eu gosto tanto do Rafa. Tudo isso é uma consequência santa, se o que é principal é observado. Se é para o Senhor, eu vou gostar mais ainda do Rafa. Se o meu foco está em gostar do Rafa, eu vou acabar achando defeito nele, eu vou focar no defeito, logo eu vou estar odiando o Rafa. Agora, se o meu foco é amar o Senhor, então eu vou apreciar o meu irmão amado cada vez mais. Então esse amor ágape, ele se manifesta em nós. É impossível nós lidarmos e ignorarmos isso se nós estamos andando com o Senhor. Nossa consciência não nos dá paz. Nós ficamos aflitos, angustiados, porque estamos negligenciando. Né? Agora, se estamos experimentando, então, consequentemente, haverá esse banquete para o Senhor entre nós, de celebração, de união. E é necessário para nós reeducarmos, vez após vez, nos lembrarmos do que é verdade e reeducarmos nossa mente. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E muitas vezes, diante das oportunidades de estar juntos, sobem mentiras à nossa mente, ou então são dardos inflamados do inimigo que vêm à nossa mente. Indisposições, problemas, coisas que nós abrimos espaço para nos distrair e até a ponto de nos impedirem de fazer uma visita, ou de estar com alguém, ou de estar junto. Então, a cada oportunidade, nós precisamos nos posicionar, como Filipenses diz, e pregar para nós mesmos. Essa oportunidade aqui não é uma oportunidade comum, não é tradicional, porque a gente vem toda sexta-feira aqui estar juntos. Não, é uma oportunidade única. É a oportunidade de estarmos juntos com o Senhor, com o Deus desse universo. Né? A preciosidade está na pessoa dele, não está em nenhum de nós aqui o que nós podemos fazer ou oferecer, não está na comida, está na pessoa do Senhor. É Ele que torna isso algo extraordinário. Então nós precisamos, porque isso não é natural nosso. A nossa mente, ela quer devagar, ela quer cansar, ela quer criticar, ela quer encontrar justificativos para não estar aqui, para não prestar atenção, para não louvar. Por isso nós precisamos, irmãos, porque o pecado ele atinge o nosso corpo também, ele não atinge só o nosso espírito, ele atinge o nosso corpo, ele atinge a nossa alma. Então, quanto mais nós permanecemos numa situação de pecado, acolhendo esse tipo de mentira na nossa vida,
mais a gente sofre com isso, mais a gente é enganado por isso. Por isso a gente precisa pregar para nós mesmos, nos lembrar dessas preciosas verdades, como Paulo também diz em Romanos 12, na sequência do versículo que já citamos. Ele fala, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheçais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, precisamos nos lembrar uns aos outros e a nós mesmos do quão precioso, e quão sério, e quão importante são as oportunidades que o Senhor nos dá. Esse pode ser o cenário final para nós. Que maravilha se for, que maravilha se o Senhor abrir os céus e nos levar para Ele em meio do nosso louvor aqui, ou em alguma outra congregação que estivermos louvando ao Senhor. Que maravilha! E que triste seria se estivéssemos em casa porque estamos indispostos e sermos encontrados pelo Senhor em falta porque estávamos com preguiça de enfrentar o vento, a chuva, e não quisemos estar na presença de Deus. Né? Que triste. Então, como eu disse, não são qualidades da nossa carne, são os defeitos da nossa carne. Nós temos o Espírito Santo que quer nos lembrar dessas verdades. A santidade é dele, o desejo vem dele. No versículo 2, ele vai apresentar o primeiro personagem para nós, a primeira serva preciosa, que é Marta. Ele fala uma frase bem simples, logo depois da vírgula, né? Deram-me, pois, ali uma ceia e Marta servia. Só isso, mais nada. E ao mesmo tempo é tão significativo. Se nós pegarmos o quadro formado pelos versículos apresentados tanto no capítulo 11 quanto nos outros evangelhos, a gente consegue montar um quadro lindo de uma vida sendo transformada pelo Senhor. Um quadro lindo da potência do poder do Senhor, da bondade, do amor do Senhor em operação. Então, eu peço os irmãos para virem comigo em Lucas, capítulo 10. Lucas 10, 38. Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se sentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, nesse texto, irmãos, nós temos uma Marta que ela é repreendida não pelo que ela fazia, mas por como ela fazia. Porque o texto de João nos apresenta a mesma coisa. Ela não deixou de servir. Em João 12, ela está servindo, assim como ela está servindo em Lucas 10. Mas a questão é que ela está servindo, olhando para o servir, preocupada com o servir, preocupada com muitas coisas, talvez até muitos serviços. Às vezes ela está fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Uma mulher agitada, uma mulher despachada, talvez a gente poderia dizer, que consegue dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. Enquanto Maria, ela estava totalmente cativada pela presença do Senhor. Tudo que ela queria era ouvir o Senhor, estar aos pés dele. Não queria perder nenhum segundo daquela visita única, né? Logo o Senhor ia para a cruz e ascendeu aos céus. Ela não sabia todos os detalhes, mas ela sabia que ele ia para a cruz. Então ela
mesmo que ele ficasse, né, a cada visita, quem no mundo era como esse Jesus, né? Então, Maria viu essa preciosidade da presença do Senhor lá e ela quis aproveitar. Então, nesse primeiro momento, o Senhor repreende ela, mas o Senhor, como sempre, ele não repreende sem instruir. Na própria purificação do templo, em cada evangelho, ele reprova o que está errado, mas ele fala o que também é certo. Fizeste da casa de meu pai, que era para ser uma casa de oração, uma casa de salteadores. Com isso, ele dá a oportunidade de arrependimento na hora. Lancemos fora tudo isso, oremos, nos arrependamos. Ele não só fala o que está errado, ele fala o que é certo também. E aqui também o Senhor, uma só coisa é necessária, Maria escolheu. Marta poderia então aprender o que era essa coisa, olhando. Agora no capítulo 11 de João, versículos 5, acontece algo muito interessante, porque a primeira pessoa que é apresentada não é Maria, é Marta. O Senhor fala, a palavra fala, ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, nem cita o nome de Maria, e a Lázaro. Não que Maria seja menos por causa de não citar o nome, mas tudo na palavra é para o nosso ensino, para a nossa instrução. Então, alguns irmãos falam que talvez o nome de Marta tenha vindo no primeiro lugar por causa dela ser a mais velha do lar. Mas se os irmãos olharem o primeiro versículo, diz que da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então ali a ordem é invertida. Pode ser que ela era mais velha, mas não necessariamente por isso o Senhor apresenta Marta primeiro. Eu penso que é bastante significativo que ele uniu em primeiro lugar a palavra, o verbo amor, no nome de Marta. E não necessariamente ele amava mais uma do que a outra. O precioso é que ele amava Marta. Mesmo ela tendo sido reprovada, ela foi reprovada com amor. Ela foi reprovada para correção, para crescimento. Ela não foi reprovada para destruição, para condenação. Então, o Senhor apreciava Marta, apreciava o desejo de serviço dela. Acho que a resposta tem muito a ver com a perfil, se a gente pode dizer assim. Né? A Marta, em todos os momentos, e Maria também, elas têm perfis diferentes. Né? Então, nesse mesmo texto aqui, quando Marta vai ao encontro de Jesus, porque ela é mais ativa, Maria está na casa chorando, está sendo consolada. Ou seja, Maria parece ser alguém mais emotiva, e Marta é mais dinâmica. E acho que o ponto que é lindo é isso. Para a gente estar perto do Senhor, a gente não tem que mudar e ser de um tipo. Porque Ele ama Marta do jeito que Marta é, e ama Maria do jeito que Maria é. Então não há necessidade da mudança. O que há necessidade da mudança do reconhecimento de quem Ele é. Aqui Marta, quando vai a Jesus, ela já vai sabendo quem Ele é. Por isso que ela fala, se eu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então ela já não é mais aquela Marta preocupada com Maria perdendo tempo com um estranho. Jesus está aqui, ela devia estar me ajudando. Por que ela está perdendo tempo com você? Ali não, já é uma Marta já com um espírito renovado. Mas não ainda a Marta aqui no capítulo 12. Aqui no capítulo 12 é uma outra Marta. E esse é o próximo que eu ia citar, esse contraste de Marta ir e Maria não ir. É provável também que Maria tenha ficado decepcionada também. Não dá para a gente ter certeza, mas é possível. E Marta foi, e isso mostra também o crescimento dela, o amadurecimento pela graça do Senhor. Nas características dela. E é lindo isso, irmãos, essa é a beleza da igreja, né? Que Deus deu à igreja para que a sua multiforme sabedoria fosse apresentada. E a multiforme sabedoria de Deus não é apresentada em uniformidade, mas em diversidade com unidade. Os irmãos podem notar que as seitas têm essa característica de uniformidade. As pessoas tendem a buscar um padrão, serem todas iguaizinhas, mesmo comportamento, mesmas frases. Isso é uma característica forte de seitas e contrasta totalmente com o cristianismo, né? Onde há tanta beleza
na expressão única do Senhor através da vida de cada um. O temperamento, do jeito. Agora, nesse versículo, mais um comentário sobre Marta, se ela realmente era uma pessoa a mais velha, também é muito linda a obra do Senhor na vida dela se nós considerarmos esse aspecto da idade mais avançado com relação às outras, e também essa característica mais ativa dela, menos emotiva. Nada disso impediu o Senhor. Muitas vezes nós damos essa desculpa, né? Ou ouvimos essa desculpa. Tal pessoa já é muito velha, tal pessoa sempre foi assim, não vai mudar. Ou eu sou assim, né? Não vou mudar. Mas não, o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para quebrar qualquer mácula em nós que não agrada a Ele, qualquer característica. Não estou falando do temperamento dela, dessa dinâmica dela que o Daniel citou, mas essa agitação que está ligada à dinâmica, né? Quem não é dinâmico, quem é introvertido, tende ao contrário, né? Tende a ficar pasmo, né? A não reagir à vida, né? Então são as duas características ruins que se manifestam dos temperamentos diferentes. E essas características o Senhor quer trabalhar. Se nós somos uma pessoa ativa, Ele quer usar o nosso jeito e tudo para Ele, para a glória dele. Ele quer resumir a nossa vida nele. Talvez a gente é engajado com tudo que aparece. Não sobra tempo para o Senhor, não sobra tempo para a nossa família. Então toda essa energia Ele vai nos ensinar a aplicar naquilo que realmente conta para Ele. O reino dele, a glória dele, a nossa família, a sua igreja e assim por diante. Então é lindo e é muito encorajador para nós que, por mais que possa haver qualquer marca muito forte na nossa vida, de caráter, que a gente odeia e que a gente sempre erra naquilo, o Senhor é poderoso e Ele deseja tocar e transformar. Então, o versículo 2 vai nos apresentar essa simplicidade linda, falando que Marta apenas servia. E isso é um contraste grande com Lucas, né? Porque ela estava agitada com muitas coisas, e fazendo isso, fazendo aquilo, e dando opinião. Ela era tão empreendedora que ela estava tentando comandar até Jesus. Jesus fala para ela, para o líder de equipe, né? Mas não, aqui não. Marta servia. Coração focado. Talvez ela estava agora trazendo os melhores pratos para o Senhor, olhando para o Senhor toda hora, está precisando de alguma coisa. Ou não, às vezes ela estava servindo as pessoas ali, mas com o coração, com o ouvido na voz do Senhor e o coração palpitando pelo amado dela. Né? Agora ela entendeu que o foco do serviço é o rei. Ele é o anfitrião, ele é o convidado de honra. Agora ela serve adorando, para não se deixar distrair pelo serviço. E é lindo porque quando o serviço é assim, essa é a característica dele, essa é a expressão dele, simplicidade, discrição. Quando o serviço vem de Deus... Acho que é importante voltar nesse ponto que você falou, porque acho que é aí que muitas vezes a carne nos induz ao erro, né? A diferença aqui é que Marta, de fato, reconhece agora qual é o foco do serviço, tá? O porquê do serviço. Repara que ela está ali previamente, né? Volta no jantar, nesse jantar é oferecido em honra a Jesus. Então lá, ela já percebe que o meu serviço não faz sentido se não for para Ele. E isso muda muito a vida, né? Em qualquer lugar. Então, se você está no serviço, na sua vida, né? Com o propósito de servir ao Senhor, você tem que sempre se lembrar de que é ao Senhor que você serve. Porque isso vai desdobrar o teu serviço, a tua adoração. E aí você entende que, olha, se eventualmente me falta um equipamento, alguma coisa, mas o meu coração está aqui para servir, eu conheço o meu Senhor, ainda assim ele recebe. Ao passo que você passa do ponto e você não percebe o propósito do serviço, às vezes quando falta o instrumento você fica... Ah, meu Deus, olha que absurdo. Aí você briga com o irmão do lado, que esqueceu o instrumento. Aí a confusão, a briga, né? E daqui a pouco
a casa do Senhor vira aquela casa. Né? Por quê? Porque a gente perde qual o propósito? Por que estamos aqui? Ela aqui sabia para quem ela estava servindo, por que ela estava servindo. E aí ela descansa. Descansa no serviço. Então isso é muito importante. Daí essa descrição também, que ela não atrai atenção para si mesma, né? Naquela agitação e todo mundo vê. E a gente quer mostrar serviço, né? Então nessa agitação, nessa ansiedade, a gente quer que as pessoas olhem e nos admirem que a gente está fazendo muita coisa. E a gente fica bravo que os outros não estão fazendo. Então... Isso que você falou, eu lembro da fala de João Batista, né? É necessário que ele cresça e eu diminua. Esse reconhecimento do reino. A palavra fala em Atos também, por exemplo, nos alarmando, ou alertando, que no final dos tempos iam levantar falsos pastores que iam atrair para si mesmo, a matar ovelhas, então, lobos, né? Então, há no nosso meio tais que vão atrair para si mesmo, não vão servir discretamente, eles vão atrair a atenção para si mesmo, em todos os aspectos, seja no louvor, seja na palavra, seja na oração, seja na visita, seja na doação, as coisas que parecerem mais espirituais. A carne entra e tenta a atenção, o elogio, o louvor para si mesmo, roubar a glória, que o Senhor diz: eu não compartilho a minha glória com ninguém. Então todos esses vão responder diante do Senhor. E quando isso levanta em nossos corações, e isso levanta, porque nós temos essa carne pecaminosa, o nosso papel é nos arrepender diante de Deus, clamar a Ele: Senhor, tira, que seja para Ti, tira esse desejo no meu coração, que o meu desejo seja apenas agradar a Ti. O versículo 2 ainda vai falar do segundo personagem, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Lázaro não é citado na visita de Lucas, e nesse aspecto aqui agora eu gostaria de trazer para os irmãos algo que eu já comentei no começo, que é o valor da presença, o valor objetivo concreto da presença, porque é isso que o texto está falando. Lázaro estava com ele à mesa. Não está falando, não está trazendo atenção para nenhum outro aspecto, senão a presença de Lázaro do lado de Jesus na mesa. E isso é significativo para nós, irmãos, porque fala dessa importância que eu trouxe para os irmãos, de nós estarmos juntos, dessa disposição. E eu queria só colocar mais um texto para os irmãos sobre esse assunto, de 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 4. Esse texto, eu vou só resumir para a gente ir direto ao verso, é o texto que o Eliseu visita a viúva e o azeite se multiplica. Ela estava endividada, o filho dela seria levado preso, não tinha nada, só tinha uma botija com azeite. Então, o azeite se multiplica. E é justamente esse ponto que eu queria trazer para os irmãos relacionando com a vida de Lázaro. Versículo 3. Não, versículo 3. Ela já disse que ela não tinha nada, só uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela aos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela que fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. A palavra fala, se refere a nós como vasos, graças ao Senhor, vasos de honra para a glória dele, não vasos de desonra para a destruição. Mas a palavra, em outros versículos também no Antigo Testamento, se refere a nós como vasos.
vasos nas mãos do oleiro. Então, essas vasilhas apontam para nós, apontam para o nosso coração, e esse chegar dos vasilhos aponta para a nossa disposição. Se ninguém dispusesse vasilhas, eles continuariam numa situação de miséria, endividados e sem ter o que pagar a dívida e sem o que viver depois. Os vizinhos trouxeram as vasilhas, eles se dispuseram. Isso fala para nós, irmãos, desse nos dispormos para os outros, humildemente, vazios, não cheios. Eu sei de tudo, eu que sei, eu que tenho razão, mas dispormos os nossos ouvidos, dispormos a apreciar o Jesus na vida uns dos outros, né? Como já falamos várias vezes, não tem nada a ser apreciado na minha carta por ninguém, mas Jesus habita em cada um de nós, e isso nos faz totalmente especiais, amáveis, antes odiosos e se odiando, como Timóteo fala, né? Tito fala. Agora não, agora podemos nos amar, podemos ser edificados uns pelos outros. Então, acheguemos as vasilhas vazias. E quando o Senhor encontra essa disposição, é Ele que faz fluir o óleo. O óleo fala, na Bíblia, fala do Espírito Santo. Então, quando nós dispomos essas vasilhas, desejamos tocar Jesus na vida uns dos outros, nos oferecemos uns para os outros, o Senhor é o primeiro interessado e Ele faz esse óleo fluir, irmãos. Ele não fala nesse texto a quantidade de vasilhas. Ele não interessa a quantidade de vasilhas. Quando há disposição, quando honramos o Senhor, como Samuel fala, os que me honram, eu honrarei. Então, se há esse pequeno passo da nossa parte de graça, de nos dispormos para o Senhor, Ele honra-nos. E sempre vai ser assim, a maneira como Ele faz. Nós é um passinho micrométrico. E o Senhor são anos-luz. Ele dá provisão abundante para pagarmos nossas dívidas e vivermos o resto da nossa vida. Então, irmãos, seremos surpreendidos pelo Senhor se sempre nos dispusermos para Ele, nos dispomos para os outros, achegando as vasilhas, nos fazendo presente, como Lázaro se fez presente ali, ao lado do Senhor. Voltando para João 12, e uma última reflexão para, se tiver irritante, a minha ênfase no aspecto corporativo, eu peço aos irmãos para considerarem os irmãos do passado que na China, no presente na China, né, mas no passado, durante a perseguição, porque eles arriscavam suas vidas para estarem juntos. Se sozinhos é suficiente, por que eles não ficavam sozinhos então? Por que não era suficiente eles estarem em portas fechadas com sua vida? Por que eles arriscavam para estarem juntos? Porque os irmãos na China se arriscam nas igrejas subterrâneas para estarem juntos. Há, irmãos, realidades que só experimentaremos juntos. Por isso, acheguemos os vazios. João 12, então, voltando para terminarmos com Maria. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés do Senhor e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. A atitude de Maria, irmãos, nos traz o fundamento para as outras duas características, as outras duas atividades. Se a gente olha para Betânia aqui, para esse lar, tal como uma igreja local, por exemplo, onde você tem o serviço, onde você tem a presença, agora entra o aspecto da adoração. E essa é a essência, esse é o fundamento. Como o irmão já compartilhou, é serviço. Você consegue servir sem adorar. Você consegue estar presente sem adorar. Você consegue se dispor sem adorar. Mas você não consegue adorar sem fazer essas coisas. Então, é daí que nós partimos. É da posição de Maria. Maria começou ali, aos pés de Jesus, em Lucas 10.
buscando aquilo que ele fala que é a única coisa, é a única coisa que é importante. Como Davi orou no Salmo: uma só coisa peço ao Senhor e eu buscarei, eu posso habitar no seu santuário todos os dias da minha vida. Tendo esse coração focado, olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, então a gente está na base certa para servirmos, para nos dispormos. Como que nós vamos nos dispormos para os outros fora dessa base? O que a gente vai oferecer? Conselhos baseados em quê? No que a gente acha certo? Que é fruto do fútil procedimento que vossos pais vos legaram, como diz Pedro? É isso que a gente vai oferecer uns para os outros? Agora, se o coração está sentado nesse, que é o inspirador, o conselheiro fiel, que nos provê toda a sabedoria aqui nessa palavra, então nós teremos palavras sábias para dar uns para os outros. Se nós adoramos a Ele, às vezes nós vamos precisar dizer coisas duras uns para os outros, mas nós poderemos dizer em amor, amando o irmão, desejando que ele também adore o Senhor, que ele sirva, que ele se renda. Se nós recebermos palavras duras, adorando a Ele, receberemos com alegria, porque se não fosse por essas palavras duras, talvez continuaríamos na cegueira, continuaríamos atados como Lázaro ao sair daquela tumba, né? Precisou que os irmãos ali, que os discípulos os desatassem. Então, nós deixamos que as pessoas nos toquem para nos desatar, ou não quero me envergonhar, não quero me humilhar, então continuo aqui todo torto, atado, porque eu sou soberbo, né? Então, um coração de adorador que anela glorificar, honrar o Senhor, ele não para aí, ele se dispõe. A primeira atitude que ela faz é quebrar. Aqui não fala quebrar, nos outros evangelhos falam. Ela quebra é uma garrafinha que fica fina, ela quebra aquela pontinha, porque o perfume fica fechado, vedado, então ela quebra. E é justamente esse aspecto de quebrantar, de se derramar, de se entregar, de se dispor no altar do Senhor. Para que a cruz opere, para que a cruz transforme, dói porque tem que tirar algo, mas o que ele coloca no lugar é incomparavelmente superior, é a sua vida. Então Maria, ela quebra esse frasco de alabastro, como é dito nos outros textos. E o segundo aspecto, segundo os outros evangelistas, é que ela unge a cabeça. Aqui fala que ela unge os pés, mas os outros falam adicionalmente que ela unge a cabeça. Então, a gente já leu no Salmo 133, né? Como o óleo sobre a cabeça de Arão. Então, a gente lembra do Antigo Testamento, né? Arão foi ungido, Davi foi ungido. Esse ungir a cabeça aponta para essa aprovação de Deus, segundo o coração de Deus. Autoridade sendo delegada por Deus. Serviço sendo consagrado para Deus. Então, com isso, irmãos, quando Maria unge a cabeça do Senhor, ela está declarando tudo isso no coração dela. Esse sim é o rei, segundo o coração de Deus. Esse é o sumo sacerdote, segundo o coração de Deus. Esse é o ungido de Deus, o Messias. Essa é a primeira expressão de adoração. E em seguida ela unge os pés do Senhor. Aí nós podemos nos lembrar de João 13, onde o Senhor vai limpar os pés sujos dos discípulos. Por que pés sujos? Ele fala que não precisa limpar o corpo inteiro, mas só os pés. Os pés é onde está tocando esse mundo, onde entra em contato com a poeira desse mundo. Esse mundo, o qual João nos diz para não amarmos, porque o amor do Pai não está nele. Então o Senhor quer limpar essa poeira, isso que não faz parte da criação dele, que é a criação do inimigo, que é a introdução do inimigo, deturpando e destruindo aquilo que é certo. É disso que os discípulos tinham que ser limpados, para terem pés limpos para andarem nos caminhos do Senhor. Mas e os pés de Cristo? Os pés de Cristo não são assim. São pés limpos, são pés puros, são pés santos. Pés que não são para serem esfregados, mas são para serem beijados. Se os irmãos lembrarem de Lucas 7, tem uma outra adoradora, uma pecadora que ela entra na casa e ela unge os pés do Senhor e ela não para de beijar os pés do Senhor. Ela é criticada e o Senhor fala: eu entrei, você não fez nada por mim, ela não para de beijar os meus pés. Esses são os pés do Senhor.
São os pés que deixaram o trono de glória e desceram essa distância infinita, visitando nós com a nossa miséria. São os pés que percorreram a senda da cruz, a rude cruz, onde esses pés foram cravados por amor por nós. Esses são os pés que Maria está ungindo ali e está adorando. Pés para serem beijados. Depois disso, irmãos, ela seca esses mesmos pés com seus cabelos. E aí, esse é um ponto muito importante, porque se a gente lê só por ler, a gente fica muito aquém da profundidade desse versículo, porque a palavra nos fornece o texto de Coríntios 11, que eu não vou ler agora, para encerrarmos. A palavra fornece o texto de Coríntios 11 para falar do significado da cabeça do homem e da mulher e também do cabelo da mulher. E diferente dos textos, dos símbolos do Antigo Testamento, o cabelo não é apontado ali como algo que tinha um símbolo e hoje não tem mais. Né? Hoje a gente não precisa sacrificar um cordeiro. Nós cremos no cordeiro, que foi sacrificado uma vez por todas. Os símbolos eram sombras que foram realizadas em Cristo, deixaram, né, passaram. Agora, o pão nós partimos. Então é um símbolo que tem realidade espiritual. Continua sendo pão, mas não é só um pão. Ele contém uma realidade espiritual, ele representa algo espiritual para nós. E nós devemos fazer isso até o Senhor voltar, partirmos do pão. Da mesma forma, o cabelo, não do mesmo peso que o pão, a ceia do Senhor, mas o cabelo também tem um significado importante por causa da ordem de Deus. Deus ordenou assim, por isso é bom, é perfeito. Às vezes a gente não entende várias coisas da maneira como Deus ordenou, né? A pergunta, por que Deus nos ama? Essa resposta não está em nós mesmos. Nunca a gente vai poder responder. A resposta é Deus nos amou porque Ele decidiu nos amar. Não faz nem sentido para a nossa mente caída. Nós mesmos talvez falaríamos, vou destruir e vou criar de novo. Mas Ele decidiu nos amar. Então a gente não vai encontrar a resposta para isso em nós mesmos, porque não há mérito, é uma decisão de Deus. Então assim são várias ordens do Senhor na sua palavra. E a ordem que Ele colocou sobre o cabelo da mulher, em Coríntios 11, é que é a glória da mulher. Foi dada como manto para o aquecimento dela também, mas também glória. Então Maria, nesse ato dela, diz que ela sabe, porque eles sabiam bem disso, isso que ela sabe muito bem, que a glória dela, ela usa para secar os pés daquele que é o Senhor da glória. E por isso ela declara, Senhor, eis aqui a minha glória, aos teus pés, rendida. Né? Nós temos a imagem de Ruth, né, se deitando aos pés de Moab. Moab não é que chama isso? Boas. Tem usando o texto de Coríntios e usando o que a gente vê aqui também, um outro aspecto que é importante, e a gente precisa enxergar isso também até com mais profundidade, o que Maria está passando ali como entendimento. Né? A questão do cabelo do próprio texto que o irmão colocou referencia o reconhecimento da autoridade. Né? E ali Maria, usando os cabelos, né, estirando os pés de Jesus, ela declara, né, um sinal de autoridade que ele tem sobre a vida dela, né, que talvez seja o fundamento mais importante. E é um ponto que eu queria comentar na fala do irmão, que o irmão falou bastante da adoração, mas a própria adoração, sem espírito e verdade, ou seja, sem coração sincero, também é falsa. Né? A gente vê, por exemplo, a mesma Maria, na passagem anterior, ela está derramada aos pés de Jesus, né? Mas ela ali naquele momento não tem entrega. Não há ainda entrega. A entrega acontece aqui agora. E a entrega pressupõe a sinceridade de coração. Ela de fato faz uma entrega, como eu disse na canção aqui, né? A alma se abre, né?
Então, até a adoração precisa ser levada com cuidado, porque muitas vezes nós adoramos com parcialidade. Adoramos porque reconhecemos, talvez, que temos que adorar, mas a palavra de Deus nos diz, né? Lembra de Jesus falando para a mulher samaritana, né? Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e verdade. E esse adorar em espírito e verdade pressupõe esse entendimento. Ele tem autoridade sobre a minha vida. Então, eu posso derramar completamente a minha vida porque Ele é o meu Senhor. Então, acho que essas duas coisas estão relacionadas. O que está lá em Coríntios, que eu reconheço a autoridade daquele, eu faço, ele tem autoridade sobre mim, né? E aqui ela derrama isso nos pés de Jesus. Jesus, ele tem autoridade sobre mim. Imagina a situação aqui, né, que seria interessante, porque o texto a gente não sabe disso, mas se Maria fosse casada, né, como seria a interpretação disso, né? Porque os outros iam olhar e falar assim, a autoridade dela era para com o seu marido, seguindo a descrição de Romanos, né, a ordem, né? O homem tem Deus como seu cabeça, Jesus como seu cabeça, Deus o cabeça de Jesus, a mulher tem o homem como seu cabeça. Imagina Maria jogando um nível acima, né? Jesus tem, a ele eu devo autoridade. Mas a palavra é tão perfeita que não tem isso aqui para não gerar nenhum problema na nossa interpretação. Ou seja, aqui fica muito lindo ela colocando, olha, ele é o meu Senhor, tem toda a autoridade sobre a minha vida. E por isso eu me entrego completamente. Essa entrega também tem a ver com o fato desse perfume ser guardado para o casamento também, né? Então, bem lembrado. Todo o sonho de uma mulher de casar, de se preparar, então as núpcias, ela quebra aquele perfume. É como se ela dissesse, nem isso mais eu preciso. Ele é o meu noivo e tal. É uma entrega profunda, não é? É uma entrega de vida, né? E isso é especial porque para esse evento o Senhor falou que em todo lugar que fosse pregado o Evangelho, essa história dela seria lembrada. Isso é relatado nos outros evangelistas, e é porque ela lança o fundamento da nossa existência. Maria, ela experimenta ali aquilo porque nós fomos criados para isso, para nos deleitarmos nele, para nos entregarmos nele e ele se alegrar em nós. Porque não é só algo que ela ofereceu, como que ele pegou, você está fazendo o mínimo que você deve, foi para isso que eu te criei, não é assim. O Senhor apreciou aquilo, tanto que ele vindicou isso. Quando tentaram suprimir ela, ele falou, não, deixa. Então, ele deu muito valor. A atitude de Judas, só resumindo, porque eu não vou continuar, a atitude de Judas não só foi uma atitude de desprezo do Senhor, ou menosprezo do Senhor, porque numa falsa santidade, né, uma hipocrisia, ele considerou os pobres mais importantes do que o próprio Senhor, mas foi uma atitude também de desprezo para algo que era precioso para o Senhor, né? Ele colocou as mãos naquilo que era precioso para ele. Ele não permitiu. Se aqueles 300 denários fossem usados para ajudar muitos pobres, isso não traria nada comparado à pobreza que seria para o mundo se essa história não tivesse sido registrada. Então, o Senhor sabe do valor disso, do valor eterno que Maria fez ali. E, por um lado, ela fez algo normal. Ela não fez algo extraordinário, algo que só cristãos super espirituais podem fazer, maduros, algo que nós devemos fazer todos os dias. Nos derramar aos pés dele, reconhecer que a nossa glória, o lugar dela é aos pés daquele que é o Senhor da glória. Ele é a nossa glória. Nós não temos glória nenhuma fora do Senhor, só feiura. Mas nele temos a glória dele resplandecendo em nossas vidas. Né? Toda a autoridade é dele. O senhorio. Ele é o nosso noivo. Então, essa é a realidade, irmãos. Adoração, serviço, disposição, presença que o Senhor encontrou neles. E que permitamos o Senhor sondar em nós, no nosso meio, se há essa realidade, se há essa expressão, e se não houver, de certa
certamente não há plenitude nisso, nós podemos amadurecer nisso, e o Senhor possa eliminar aquilo que não é dele, o tradicionalismo, religiosidade, né? Tradicionalismo nós fazemos porque sempre fizemos, ou fazemos porque todo mundo faz, ou porque meus pais fazem. Essa religiosidade, né, nós fazemos, mas não fazemos de coração, nós fazemos só por fazer, nós fazemos porque nós temos um medo de que vai acontecer alguma coisa ruim com a nossa vida se nós não fizermos, ou então nós fazemos porque se nós fizermos, Deus vai nos abençoar. Né? Coisas que não envolvem o nosso coração, não envolvem esse contato direto com o nosso amado, não declaram glória para Ele, mas voltam para nós mesmos, vidinhas, né, medíocres, sendo vividas sem o Senhor, que Ele nos livre disso. Superstição também é uma fé que não é real, são só conceitos assim no ar. Então que o Senhor avance e elimine todas essas impurezas e deixe cada vez mais claro diante dos nossos olhos a beleza, a glória dele, para que juntos possamos oferecer para Ele esse ambiente de abundância de serviço, abundância de comprometimento, de disposição e abundância de adoração. Amém. Amém. No espírito e em verdade. Esse questionamento, eu acho que fica para a gente levar, né? O que fazemos, o que fazemos. Porque não, perder tempo não ter o sentido do que fazemos, né? Essas pessoas que estavam aqui, a gente estudando juntos, falando sobre isso, né? No capítulo 11, como é que era o cenário? Né? Era de tristeza. Lázaro morto, as irmãs chorando, a comunidade sofrendo. E agora, como é que é o cenário aqui? Lázaro provavelmente ali se deleitando na presença de Jesus, ouvindo, conversando, né, numa intimidade. Maria adorando, né, e declarando: Ele é o Senhor da minha vida. Marta servindo feliz. Marta, mesmo a Marta do Pai. O cenário é completamente diferente na presença do Senhor. Aquilo que a gente sempre fala no jardim da vida do crente, né? Aqueles que enxergam Jesus verdadeiramente experimentam essa realidade aqui. Mas muitas vezes a gente vive na realidade do capítulo anterior. Tendo Jesus na nossa presença, no nosso meio, Jesus o tempo inteiro conosco, mas a gente vive um enterro, a gente vive as limitações da nossa carne. A pergunta que nós temos que fazer o tempo inteiro é essa, né? Senhor, por que ainda vivemos esse cenário? Por que a nossa vida não está experimentando aqui essa presença maravilhosa, essa adoração? Isso muda a vida. E eu creio que o Espírito Santo de Deus tem poder para quebrar o que precisa ser quebrado, como o Regis colocou, né? Muitas vezes nós precisamos ser quebrados. Deus abençoe a palavra do irmão, dos irmãos. Quer cantar esse louvor? Esse Espírito de Deus, eu estava aqui pensando, ele estava esperando alguém puxar. Eu não ia puxar não, mas gostaria. Vamos ver. Deixa eu botar no frio, velho. Vai tocar? Quer tocar? Toca no violão. Ele toca no violão, você vai no piano. Toca lá, Miquel. A banda nova. Vendo que hoje não existe. São 3 acordes. Aliás, o pior é fone de violão. O piano é mais volume que esse. Acho que é minha isso. Tem um quer que bote ali o iPad? Você abriu para você ou para ela? Assim, quando eu abri, abriu pra mim, só quiser usar pra avisar, né? Não tem dificuldade em ver aqui no.
Obrigado, Thaís. Léo, Deus abençoe vocês. Meus irmãos, eu preciso dar um voo agora, né? Para levar a Lídia, mas eu volto rapidinho.
Tava pensando aí, cara. Você tava pensando aí, cara. Já está pronto aí depois. Essa turma deixa tantos anos crescer. Foi 2 anos. Eu também, assim, sim, sim, a coisa de teto. Eu voltei justo quando veio o inverno, então sentiu o frio aqui. Eu fui escondido para ninguém ver. E aí, cara? Tá o cabelo frio. Tchus! Tchau. Bom final de semana para vocês. Para vocês também. Continua assim,